E nós vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, que tem um convidado com a gente hoje no Jornal Jovem Pan. Viga, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo certo, Viga. Calorão aí no Rio, né? Nossa senhora, imagina aquela cerveja gelada que você deixou hoje de manhã antes de vir para o trabalho, Denise, e vai pegar lá à noite. E você vai tirar lá da geladeira, né, vestida de noiva, mas vai ter aquele choque com o ambiente. Então a gente está suando desse jeito aqui no Rio de Janeiro, viu, Denise? Sorte quem está em São Paulo, né, Denise? Não, aqui também está quente, viu? Não tem sorte, não. Aqui também está bem complicado, mais de 30 graus, viu, Viga? Ah, tá bom. Então vou mudar então. A gente não tem brisa do mar, no estúdio. E não temos brisa. Você tá... Aqui tá bom. Aqui tá bom. No estúdio tá tudo bem. Com certeza, Denise. Falamos muito sobre segurança aí. Hoje, inclusive, tem mais uma operação das Forças Armadas na área de segurança. Cerca de 10 pessoas já foram presas lá no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ontem falou-se muito sobre segurança. Segurança está na pauta, é a bola da vez, parece que é uma das principais pautas para as eleições de 2018, né, Denise? Está todo mundo querendo abraçar essa ideia, né, Denise? E Rio de Janeiro no foco das atenções do país, né, Viga? Ver o que vai acontecer aí, quais os exemplos, ou bons ou maus, né, que se poderá tirar dessa experiência. O Rio é o laboratório de toda essa intervenção federal. E tomara que dê certo. A expectativa é com relação à sensação de segurança e que os militares possam fazer um diagnóstico, um raio-x, ou, para ser um pouco mais moderno, tá, Denise? Uma ressonância ao vento batendo aí, tá vendo? Os cabelos ao léu, esvoaçantes. Pois bem, possam fazer uma ressonância para resolver problemas do futuro. Problemas do futuro que não se restringem apenas à área da segurança. Tem a questão da infraestrutura, tem a questão da logística. Por isso... Já está aí no ponto já o nosso entrevistado, Denise? Sim, Viga, tudo certo. Dr. Carlos Costa, diretor de planejamento do BNDES. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Denise. Doutor Carlos, falamos muito sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura, investimentos em logística, e também temos que entrar de vez nesse bonde da inovação, né? Muitos países fizeram isso talvez com 1 ou 2 décadas antes do Brasil, agora estão nadando de braçada. E o BNDES também está nessa linha agora para cada vez mais fomentar determinados segmentos prioritários. Um deles é a inovação. O senhor pode até adiantar para a gente em primeira mão que juros mais baixos para o setor de inovação e também um prazo mais alongado, mais esticado para esse setor que é fundamental para uma economia, vamos dizer, que quer ser no futuro próximo economia 2.0, quem sabe até 3.0, né, doutor Carlos? Boa tarde, Rodrigo. Olha, na verdade a gente já está falando do 4.0, né, que é inspirado pelo conceito de indústria 4.0, o conceito que a gente tem falado de pessoas 4.0, pessoas conectadas, pessoas antenadas e empresas preparadas para um mundo cada vez mais ágil, cada vez mais rápido. Isso significa empresas mais inovadoras. Você sabe que o BNDES está concluindo agora um grande programa de planejamento estratégico e nós vamos ter algumas prioridades, dentre as quais as 2 mais importantes vão ser aquelas que você citou: infraestrutura e inovação. Aliás, um muito conectado com o outro, porque a infraestrutura moderna é muito inovadora. E nesse sentido, nós estamos lançando, vamos aprovar na diretoria na segunda-feira, condições muito especiais para projetos de inovação. Nós fizemos um esforço bastante grande para tornar o banco mais eficiente, reduzir custos e, com isso, repassar para uma taxa de juros mais baixa. Nós vamos reduzir o spread que nós cobramos hoje. A metade vai ser 0,9% só para projetos de inovação. E o que eu acho que é mais importante ainda é que o prazo, que antes era limitado a 12 anos e dificilmente passava de 10 dos nossos projetos, ele vai passar para 20 anos. Ou seja, uma empresa que tem um projeto de inovação significativo para o país, uma empresa que queira qualificar suas pessoas para projetos de inovação, lançar novos produtos inovadores, vai conseguir uma taxa bastante razoável com um prazo bastante alongado. Ótimo. Por favor, Denise.
Doutor Carlos, a estratégia do BNDES é de liberar mais os financiamentos, não apenas nesse segmento, mas uma operação maior na área de crédito ao longo deste ano, porque no ano passado nós tivemos uma reestruturação também do BNDES, uma revisão de sistemas de contrato, alteração da taxa que será aplicada a partir de agora, ela já não tem aquele subsídio que tinha anteriormente. Como vai ser a estratégia do banco para ter uma participação maior como banco de fomento mesmo no país? Olha, nós não queremos ter uma participação maior, nós queremos que o Brasil cresça muito mais. E não só por conta dos nossos recursos, mas também por recursos do mercado de capitais. Agora, para o Brasil crescer, ele precisa de taxas competitivas para os financiamentos. Felizmente, os juros básicos da economia estão caindo bastante. Isso é importante e bom para todo mundo. Isso tem impacto na nossa taxa também. E se por um lado ela não é subsidiada mais, por outro lado, a taxa básica, por ser muito mais baixa, permite que nós também tenhamos taxas bem mais baixas. O nosso diferencial é termos crédito de longo prazo. Aí sim, o mercado de capitais, os bancos e assim por diante, eles têm dificuldade de conceder para a empresa. Então, a combinação de taxas mais baixas, que é a característica hoje da nossa economia, muito mais estável, com prazos mais longos e este spread mais baixo decorrente de um esforço muito grande que nós estamos fazendo para conter nossos custos, para sermos mais ágeis e assim por diante, vão proporcionar condições para as empresas brasileiras que nem antes elas tinham. Porque, veja bem, antes nós tínhamos uma taxa que contava com o subsídio. Só que essa taxa que contava com o subsídio, ela era mais baixa do que uma taxa muito alta para a economia. A taxa da economia baixou. O nosso subsídio baixou também. Só que a taxa resultante, ela é a mesma que tinha antes. Isso torna uma redução de spreads, que é o que nós estamos propondo agora, muito determinante para a expansão das nossas linhas de financiamento. Só que o que nós queremos é que o investimento cresça ainda mais, contando com mais recursos privados do mercado para estimular o desenvolvimento do nosso país. Doutor Carlos, no passado recente houve uma discussão muito grande sobre o tamanho do BNDES. Perpassa também essa discussão, perpassava pela questão do crédito subsidiado, repasse de recursos por parte do Tesouro Nacional. Falou-se muito no gigantismo, numa musculatura muito orientada, vamos dizer assim, do BNDES. No ano passado, o banco já deu uma puxada, já deu uma certa enxugada. Agora, para 2018, nós temos uma perspectiva de um crescimento do PIB de até 3%. No ano passado foi 1%. O tamanho ideal do BNDES para atuar concomitantemente com o mercado de capitais é nessa faixa de 90, 100 bilhões, até para estimular outros agentes no mercado, doutor Carlos? Nós estamos trabalhando hoje com um número em torno de 90 bilhões de reais, que inclusive é um número equivalente à nossa média histórica. O que aconteceu é que a partir principalmente de 2009, em que a atuação do BNDES para evitar uma crise maior no Brasil cresceu muito, ele está retornando, né? Nós aumentamos para evitar uma recessão drástica, como aconteceu em outros países, agora nós estamos voltando ao tamanho que nós acreditamos que seja o tamanho ideal, em torno de 90 bilhões de reais. Agora eu tô... Desculpa, Viga, eu queria ressaltar, acho que o ponto da vez, que é essa questão de o BNDES dar suporte também para os empréstimos que o governo pretende garantir para os estados que queiram investir mais em segurança. Como é que o BNDES vai lidar com isso? Qual vai ser a fonte de recursos, a forma como será disponibilizado esse dinheiro para os estados? Pois é, Denise, eu mencionei que nós teríamos 3 prioridades. 2 são infraestrutura e modernização das nossas empresas para serem mais inovadoras. A terceira é o S, digamos, do BNDES, o social, que está sendo priorizado em educação, saúde e segurança. Em educação, saúde e segurança nós vamos ter condições também, assim como inovação, bastante interessantes para aqueles que queiram investir no longo prazo, que é aquela taxa de 0,9 de spread acima da TLT. Isso será estendido aos estados e municípios que tiverem crédito disponível, obviamente que nós teremos linhas, quando a situação do estado ou do município
for suficiente para ele ter capacidade de pagar depois ao BNDES. Quando ele não tiver essa capacidade, nós vamos ter que trabalhar ou para que ele desenvolva essa capacidade ao longo do tempo, ou para que a União dê alguma espécie de aval, alguma espécie de apoio para fazer um investimento tão importante como educação, saúde e segurança, sem o qual não há país que consiga se tornar desenvolvido. Só para fechar da minha parte, Denise, obrigado mais uma vez, doutor Carlos, aqui pela oportunidade. O banco deveria ter feito aquela devolução de 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, ainda por parte, né, por conta de empréstimos feitos no passado, foram mais de 500 bilhões de reais. Agora, em fevereiro, a nova data foi postergada para abril. Só que, além desses 30, teriam mais outros 100 bilhões de reais. Esses outros 100 bilhões estão garantidos? Vão depender do quê, diretor? Olha, nós somos parte do governo e temos que trabalhar para devolver os 130 que são necessários. Isso é uma condição fundamental para o equilíbrio macroeconômico do país. Agora, vai depender fundamentalmente se nós vamos ter esse dinheiro ao longo do ano. Nós estamos fechando uma agenda de devolução, uma agenda com compromissos sistemáticos, mas isso vai depender, por exemplo, se nós vamos ter que fazer algumas outras devoluções do FAT ou do PIS/PASEP. Isso vai depender também do volume de desembolsos que nós vamos ter ao longo do ano e também na necessidade do governo, porque pode ser que essa retomada do crescimento muito acelerada que nós estamos tendo hoje continue causando um aumento na receita de impostos do governo e, portanto, quem sabe, ele pode até dar um pouco de tranquilidade adicional. Bom, eu tenho uma última pergunta em relação aos recursos mesmo. Quanto que o BNDES tem de recursos disponíveis hoje para empréstimos para as empresas, para esse tipo de operação que o Viga citou, inclusive devolução de recursos para o governo? Tem verba para tudo isso? Nós temos recursos hoje para 85 bilhões de reais de desembolsos ao longo do ano para financiar os projetos tão importantes para o nosso desenvolvimento, e também para uma devolução de cerca de 130 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Agora, nós nunca sabemos se a demora vai ser maior ou se até o Tesouro vai precisar de mais recursos em outras linhas de devolução, como eu tinha dito, o PIS/PASEP e o FAT. Tá certo, né, Viga? Nós conversamos com o Carlos Costa, que é diretor de planejamento do BNDES. Doutor Carlos, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan, as suas informações. Uma ótima tarde. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigado. E Viga, obrigado. Agora você vai para a sombra, né, Viga? Que você foi ficando vermelho ao longo da entrevista. Pois é, mas faz parte do meu show, não era essa música? Faz parte do meu show, meu amor. Meu amor é pra você com todo respeito, viu, dona Denise? Todo respeito à família Campos de Toledo, Denise. Só para fechar, já que estamos falando de economia, você sabe que eu já falei inúmeras vezes aqui no microfone da Jovem Pan que o prefeito Marcelo Crivella não curte muito o carnaval, né, Denise? Exatamente. Mas hoje vieram os números à tona, encomendados pelo Ministério da Cultura junto à Fundação Getúlio Vargas. Vou começar de trás para frente, vou bagunçar a ordem aqui. Só a Prefeitura do Rio de Janeiro, em tributo, em arrecadação direta com o ISS, o imposto lá do Serviço Social, foi de quase 80 milhões de reais, viu, Denise? Não é uma grana de se jogar fora, não. Acho que em São Paulo foi muito mais. Parece que na casa de 300 e poucos milhões de reais. Taxa de ocupação dos hotéis. Movimenta a cidade, movimenta também os recursos a serem arrecadados pela Prefeitura. Chegou a 88%.